Oi, turma! Bem-vindos à quarta unidade do nosso curso, Prática Pedagógica em EJA, a dialogicidade como um princípio educativo. Nesta unidade, vamos falar sobre um famoso educador, conhecido mundialmente pelas suas obras, pelos seus trabalhos, pesquisas e métodos de ensino, pela sua maneira como nos faz pensar e refletir sobre educação. Estou falando de Paulo Freire. Nesta primeira semana, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira profissional, sobre essa influência na EJA, né, suas concepções e maneiras de refletir que levamos para a sala de aula, que consideramos na hora das estratégias pedagógicas para a educação de jovens e adultos. As orientações para esta semana são a leitura do caderno de formação de professores, as páginas indicadas já estão ali separadas para esta primeira semana, temos a videoaula, para revisar todo o conteúdo que você já leu lá no caderno e que nós vamos tratar aqui na aula, você vai ter os slides logo abaixo da videoaula, né, para você estudar de uma maneira resumida, recordando todo o conteúdo que você já leu, mais aprofundado ali no caderno de formação. E, como não temos também essa semana atividade avaliativa, temos também um vídeo no material complementar, que trata de todo o legado que Paulo Freire deixou para a educação. Então, está super interessante, vale a pena assistir esse vídeo, até porque vocês vão precisar desse vídeo para semana que vem. Aproveitem essa semana que não temos atividade avaliativa para se dedicar aos estudos, se aprofundar na leitura, tá ok? Agora, eu vou dividir com vocês aqui a minha tela, eu vou compartilhar os meus slides para que você acompanhe comigo a nossa aula. Então, vamos lá. Prática pedagógica na EJA. A dialogicidade como princípio educativo, semana 1. Como já disse, vamos tratar sobre Paulo Freire. Esse educador, conhecido mundialmente, né, como Paulo Freire, nascido em 1921, faleceu em 1997, era brasileiro, pernambucano e um educador, um professor. Vamos ver sobre a carreira profissional de Paulo Freire. Entrou para a Faculdade de Direito do Recife, né, com 22 aninhos, começou a lecionar língua portuguesa durante a sua graduação, né, na Faculdade de Direito, ele já trabalhou como professor de língua portuguesa no ensino médio. Logo após conquistar o seu diploma, ele passou a lecionar filosofia na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em seguida, tomou frente da fundação do Instituto Capibaribe, isso lá em 1955. É uma iniciativa, né, que tinha como objetivo construir uma escola sem fins lucrativos que fizesse oposição para aquela educação tradicional, né, para aquela coisa assim mais arcaica, para aquela educação mais tradicional mesmo que existia na época. Em seguida, participou do segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, isso lá em 1958, no Rio de Janeiro. Depois, em 61, já como diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife, criou um grupo de educação popular que foi responsável por alfabetizar 300 trabalhadores cortadores de cana de Pernambuco, isso em 45 dias. Né? Logo após, né, um pouquinho depois, foi convidado a coordenar a criação do Programa Nacional de Educação no Ministério de Educação e Cultura em Brasília, isso em 1963. Mas a carreira de Paulo Freire foi interrompida, né? Teve aí o golpe militar, então os seus trabalhos foram reprimidos, ele foi acusado de ser subversivo à ordem, porque ele fazia campanha de alfabetização em prol dos mais humildes, em prol dos pobres, analfabetos, ele queria uma educação, uma formação crítica que levasse as pessoas a pensarem, a refletirem sobre o que vivenciavam ali em sociedade e é claro que isso não era favorável ao governo, né? Então, ele foi preso e exilado por aproximadamente 15 anos em alguns desses países ali que eu deixei citado para vocês, mas durante esse tempo, o seu trabalho, sua pesquisa continuou nesses países. Em 1980, Paulo Freire retornou ao Brasil, já como professor da Universidade Católica de São Paulo e também a Universidade Estadual de Campinas. Obras e títulos.
Paulo Freire tem uma extensa obra traduzida em várias línguas. Aqui eu trouxe para vocês os mais lidos, né? Quando nós pensamos em Paulo Freire, já lembramos automaticamente a pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia e a educação como prática da liberdade. Ele recebeu 39 títulos, doutor honoris causa, que é o título mais importante que uma universidade pode conceder em razão da sua significativa importância, não só no Brasil, como também no mundo, né? Como eu disse no início. Ele faleceu em 97, aos 75 anos, deixando aí um legado educacional inestimável para todos nós, professores. Aqui algumas ideias e relação com a EJA. Então, eu trouxe aqui dois pensamentos aí, né, das obras de Paulo Freire, né, retirado lá das obras. O primeiro, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria construção, para a sua própria produção. Isso é o que nós vemos falando desde o início do curso, né? Ensinar não é transferir, mas criar possibilidades. E isso vai de encontro a quê? A educação dialógica, né? Quando falamos a dialogicidade como um princípio educativo, é porque não existe educação sem diálogo. De acordo com as concepções freirianas, não é possível você ensinar sem dialogar com o seu aluno, sem conhecê-lo, sem saber para quem você está ali trabalhando, com quem você está trabalhando, né? Então, saber de onde vem esse aluno, os seus gostos, seus saberes, sua experiência, por que ele deixou a escola, por que ele voltou à escola, quais motivos ele tem para retornar aos estudos. Então, conhecendo esse aluno é que você parte para a sua proposta pedagógica, né? Que você tem uma base para as experiências, né, que esse aluno já viveu, são base para os aprendizados futuros. Então, não é possível você construir aí esse aprendizado, você criar possibilidades para esse aprendizado, se você não constrói essa relação de diálogo com seu aluno, se você não tem essa troca com ele. Em seguida, temos aqui o segundo pensamento: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Aqui a gente já trata mais sobre a relação professor-aluno, que ele fala sempre de troca, de diálogo, porque quem aprende também ensina, quem ensina aprende novamente, né? Então, isso é completamente a oposição da educação bancária, né? Que tem esse nome justamente porque era de uma época em que o professor era o que detinha o conhecimento, né? O professor tem toda a sabedoria e deposita esse conhecimento no aluno, que é apenas um ser passivo, que fica ali esperando o que o professor tem para te passar e decora aquilo para as provas, né? Para conseguir as notas e acabou. Essa é a educação bancária, né? O professor deposita no aluno o seu conhecimento. Paulo Freire é completamente contrário a isso. Ele acha que havia, né, de ter essa troca entre professor e aluno, de se conhecerem, para que, a partir daí, o professor criasse estratégias que fossem significativas para aquele aluno, que significado tem esse aprendizado para ele. E o professor só consegue isso através dessa relação dialógica. A proposta freiriana para a EJA, para a educação de jovens e adultos, não trabalha com a repetição de palavras. Então, como já vimos, não adianta o aluno ler vovó viu a uva, né? Ele tem que saber qual o sentido disso, qual o significado tem para a vovó essa uva, né? Qual o papel social da vovó nesse meio, né? A vovó é uma produtora de uva. Esse produto, a uva, faz parte da subsistência dessa comunidade onde a vovó vive? Ela trabalha com isso, ela é uma produtora, né? Ela é uma lavradora. Qual o sentido disso, né? Por quê? Aprender a escrever vovó viu a uva, né? Então, temos aqui, o que busca, então, a concepção freiriana? Desenvolver nos alunos a capacidade de pensar a partir de palavras usadas no seu cotidiano. Então, com o que você trabalha? Qual é a sua rotina diária? Né? A partir disso, ele consegue ali captar palavras que têm significado para aquele aluno. Baseia-se na realidade e nas experiências do aprendiz. Paulo Freire acreditava que qualquer que fosse o conteúdo que você fosse ensinar, o seu aluno já traz um conhecimento prévio
sobre aquilo, ainda que muito pouco. Então, você tinha que criar um modo de fazer essa ligação entre o conteúdo e o que o aluno já sabe dele, né? Então, essa nova educação, essa nova maneira de ensinar era de fazer essa conexão entre o que o aluno já sabe sobre aquilo e o novo, o que você quer ensinar para ele agora. Então, você fazendo essa ligação, fica muito mais fácil e tem muito mais significado para o aluno, né? Mais sentido ele aprender. São formadas palavras geradoras por meio das quais é possível promover problematizações e reflexões. Então, a partir do meio ali, da rotina, do trabalho, da vivência, da experiência desse aluno, são retiradas palavras geradoras. Então, se realmente essa vovó é uma produtora de uva, faz todo sentido para ela aprender a escrever uva, lavoura, terra, adubo, tudo o que faz sentido. A partir daí, essas reflexões e problematizações do sentido real, né, dessa palavra, né? O que isso significa na sua vida? Né? Refletir, problematizar, estimular essa reflexividade, de maneira que a alfabetização passa a ser uma função transformadora que ultrapassa os muros da escola. Então, não é aprender para conseguir nota, né? Como a gente escuta muito as crianças fazerem na escola. Para o adulto, não. Para Paulo Freire, o que ele queria? Uma educação transformadora, emancipadora, que libertasse esses alunos, que a educação, que tudo que ele aprendeu ali na escola fizesse sentido fora da escola, que ele levasse para transformar tanto a sua realidade como da sociedade em volta, que ele fosse capaz de ser um ser humano, um cidadão crítico, pensante, reflexivo, que entendesse o seu papel ali na sociedade e de que maneira ele pudesse, então, transformar esse meio aonde ele está inserido, né? Transformar a sua própria vida e acaba transformando também a vida dos entornos, né? De quem está em torno dele. Para finalizar, eu trago aqui 3 verbos, né, que me lembram muito Paulo Freire e todo esse conteúdo que nós acabamos de ver. Pensar, refletir, transformar, né? Essa é a concepção freiriana sobre educação. Fazer o aluno pensar, refletir e transformar sua própria realidade. Isso só é possível através da educação. Então, uma última frase aqui para vocês. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Então, pessoal, para a semana 1 é isso. Bons estudos, nos vemos na semana 2. Até lá!